estou. Olá, povo de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, desde aqui do meu estado, o Acre, como também aqueles irmãos que são de outros estados, mas que nos acompanham. Vamos continuar mergulhando então nas profundidades das riquezas da palavra de Deus. Vamos à nossa aula de hoje. E hoje nós estudaremos a lição de número 3 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2024, cujo assunto é o céu, o destino do cristão. O texto bíblico base encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, versículos 20 e 21, e Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4. O texto áureo assim nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Leia comigo a verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. E temos 3 objetivos norteadores desse assunto. O primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. O segundo, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. E, por fim, no terceiro, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã nesse mundo. O que é o céu? Como o céu é descrito na Bíblia, sobretudo no livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra são os mesmos que conhecemos na presente realidade? Vamos estudar e compreender isso? Meus irmãos, vamos à nossa introdução. Aí está. Ela divide-se em 2 pontos. Eu assim o fiz, sobre concepções a respeito do céu. A primeira é a concepção da sabedoria humana. Ela é enganosa e negacionista. E eu farei isso a partir da cosmologia e da cosmogonia. E o que é isso? Cosmologia é uma área da astronomia que estuda os conceitos e teorias sobre a origem, evolução e composição das estruturas do universo. Para a cosmologia, o céu é uma porção visível do universo composto por corpos celestes, astros, estrelas e outros. Mas também existe a cosmogonia, que é a explicação da origem do mundo, do céu, com base nos mitos, em narrativas míticas, em crenças que envolvem o fator sobrenatural. Na cosmogonia dos povos primitivos, o céu é um dos primeiros elementos de culto relacionados à divindade. É a morada dos deuses, de seres transcendentais, anjos, santos e venerados. É também descrito como o lugar mais alto, o mais sagrado. O paraíso, na filosofia grega primitiva, é chamado de a camada exterior do éter, o princípio diretor do mundo, ou também o céu para os gregos era entendido como o mundo das ideias, da sabedoria, algo abstrato e subjetivo. Entre as diversas religiões e crenças da humanidade, há diferentes entendimentos sobre o céu. Para um dos povos mais primitivos da humanidade, os sumérios, segundo a epopeia de Gilgamesh, eles criam que o céu possuía 3 cúpulas de pedras preciosas e um deus chamado Anu era o responsável pelos céus. Para os egípcios, o deus Ra, o deus Sol, é o criador dos céus, dos homens e dos deuses. E para eles, uma outra divindade egípcia, Osíris, era o grande guardião da eternidade. Na mitologia grega, o primeiro deus primordial foi o caos, que vivia no vazio, em trevas profundas, e resolveu criar, entre outros, Gaia, a terra, e Uranus, o céu. Para as religiões que preconizam a reencarnação, como o hinduísmo, budismo, taoísmo, espiritismo e etc., há um certo negacionismo quanto ao céu, porque para eles o céu é um lugar imaterial, sem localização específica, um lugar de renascimento e de progresso espiritual.
para as religiões monoteístas, sobretudo as abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, que defendem a crença na ressurreição, o céu é um tipo de paraíso, de jardim eterno, de ouro, luz, leite e mel, o seio de Abraão. Vejam, meus irmãos, que o conhecimento da cosmologia e da cosmogonia, ainda que em alguns pontos se assemelhe ao conhecimento bíblico, porque Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento bom e adequado. Inclusive, ele é a primeira revelação religiosa ao mundo. E conforme a Bíblia, em Isaías capítulo 45, versículo 6, Deus é o único e verdadeiro Deus. Logo, compreendemos que essa sabedoria humana é proveniente de uma mente alienada, caída espiritualmente. É o que nossa introdução chama de o homem natural, que não nasceu de novo, que não foi regenerado por Cristo. É impossível para ele discernir as coisas espirituais, aceitá-las como verdade, visto que elas dependem disso, da iluminação do Espírito Santo e não apenas da mente. Na segunda parte de nossa introdução, a segunda concepção sobre o céu do cristão, tendo como base a Bíblia Sagrada. O céu é um destino glorioso e uma promessa de morada na vida eterna. Vejam que o sentido de glorioso é algo belo, esplendoroso, cheio de glória. E isso tem a ver com a beleza, com a glória de Deus. E nós queremos ir ao céu por causa disso, por causa de Deus, porque onde Deus está, nós queremos estar também. Então, o céu é uma promessa de Cristo ao crente. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, nós temos aí uma afirmação enfática. Na casa de meu pai, disse Cristo, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito outra coisa, que iria preparar lugar. Não vos deixarei para trás, disse o Senhor. Eu virei outra vez e vos levarei para juntos de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O saudoso evangelista Billy Graham afirmava, a minha casa, minha morada, está no céu. Eu estou apenas viajando por este mundo. O primeiro ponto, assim nos diz, céu, o alvo de todo cristão. Primeira parte, definindo o céu. E aí temos alguns termos nas línguas originais da Bíblia relacionados ao céu. O primeiro é Chamaim, do hebraico, que aparece aproximadamente 419 vezes. Está presente em 31 dos 39 livros do Antigo Testamento. E ele significa expansão, coisas erguidas, altura. Tem muito a ver com o pensamento judaico. Para eles, o céu era uma espécie de uma abóbada elevada por cima do universo, formada por águas e gases. E até imaginavam eles que as estrelas eram furos nessa abóbada ou cúpula, e através deles o brilho da morada de Deus ou do próprio Deus se tornavam evidentes. E um outro termo para céu presente na Bíblia vem da língua grega, ouranos, que aparece aproximadamente 280 vezes no Novo Testamento e possui dois sentidos. O primeiro, do céu como firmamento, universo e atmosfera, e o segundo, região acima dos céus siderais. Sideral tem a ver com o espaço dos astros e das estrelas, mas também o sentido envolve o céu como sede da ordem das coisas eternas, ou a própria morada de Deus. Na Bíblia, nós encontramos uma linguagem poética e figurativa relacionada ao céu. Expressões como janelas do céu, em Gênesis 7:12, referindo-se à água que desce do céu. A chuva, os céus, é comparada a uma grande tenda armada, conforme Salmos 104, versículo 2, a uma casa, e ele é o teto dessa casa, segundo Salmo 104, versículo de número 3. O céu pode se tornar de ferro ou de bronze, é o que nos diz Levítico, capítulo 26, versículo 19, e Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Tornam-se assim
em resposta à desobediência do povo de Israel a Deus. Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 6, diz-nos que o céu mais alto, que ele chama de o céu dos céus, é incapaz de comportar Deus, ou seja, Deus está acima, transcende toda a sua criação. E o céu, por mais que ele seja vasto, é apenas parte da criação divina, por isso jamais deve ser adorado. Agora, eu chamo a sua atenção para isso que está nesse quadro aí do lado direito. Quantos céus existem? Isso porque na Bíblia nós encontramos expressões como céus no sentido plural. Parece que há vários céus ou diversas partes do céu. Segundo a tradição judaica e islâmica, eles creem que existem 7 céus suspensos, um sobre o outro. O livro judaico de Enoque, por exemplo, fala da existência de 7 e de até 10 céus. O livro místico da Cabalá judaica, o Zohar, afirma a existência de 390 céus. De acordo com a Bíblia, segundo o Novo Testamento, na referência bíblica de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo afirma que um homem, e ele está sendo modesto, porque isso diz respeito a ele mesmo, foi ao terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis, que segundo ele, ao homem não é lícito ouvir. Então, segundo o comentarista dessa lição, o pastor Osiel Gomes, há pelo menos 3 locais distintos, ou 3 céus. O primeiro é o atmosférico, também conhecido como céu das nuvens. O segundo, o universo ou firmamento, também conhecido como céu cósmico. E o terceiro é o céu da morada de Deus, o mais importante para o cristão. E o céu é compreendido como tendo também essas 3 partes a partir da tríplice divisão do tabernáculo. Havia o pátio, o lugar mais exterior, coletivo, o lugar santo e o lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança, que representava a presença e a morada de Deus. Acompanhe-nos então na segunda parte desse primeiro ponto. O céu conforme o ensino de Paulo. Há um certo autor cristão que assim afirma: Cristo, o Filho de Deus, veio do céu, tornou-se homem, a fim de que os homens tornem-se filhos de Deus e habitantes do céu. Então, meus irmãos, é por causa do ministério total, redentivo do Senhor Jesus Cristo, que nós, os salvos, compartilhamos o céu como um destino elevadíssimo. E tal privilégio é uma grande bênção de Deus em Cristo. É o que nos diz Efésios, capítulo 1, versículo 3. E também Efésios, capítulo 2, versículo 6. Que por ele, Cristo, temos assentos celestiais. E isso é um aspecto enfático no ensino e na teologia paulina. Para Paulo, ele enfatiza, o autor também, ou comentarista dessa lição, ressalta que o céu é o lado dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. O cristão possui uma vocação celestial. E finalizando a terceira parte desse primeiro ponto, o alvo do cristão. E o céu é o alvo do cristão. Paulo usa aqui o contexto do atletismo, do esporte grego de corrida, para afirmar que o cristão está em uma corrida, visando a linha de chegada, o prêmio, que é o seu alvo, o céu. E isso exige dele muito empenho, perseverança e determinação. Isso é tal que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, assevera que qualquer tipo de sofrimento aqui na terra é leve quando comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós no céu. Uma glória com peso eterno. E no final dessa terceira parte, aí está, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Também é destacado aí a referência bíblica de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus. E o sentido de pátria ou cidade, aí vem do grego politeuma,
região governada por Deus, fazendo referência ao plano original de Deus. Logo, meus irmãos, vivamos como afirmava Dom Bosco, um cristão católico italiano do século XIX. Vivamos com os pés na terra, mas com o coração e a mente nos céus. Muito bem, meus irmãos, com certeza esse estudo está sendo uma grande bênção para todos nós, não é verdade? Vamos agora, então, ao segundo ponto desta lição. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Primeira parte, o novo céu e a nova terra. Vejam, restauração, redenção é um tema que sublinha, atravessa toda a Bíblia. É através da revelação de Deus quanto à aliança eterna de Deus com os seres humanos, e esse é e sempre foi o plano A, o único plano de Deus que progressivamente vai se revelando nas Escrituras até o seu ponto mais alto, o seu ápice, que é Cristo. E através dele, os homens salvos viverão a culminância do plano alfa, que é o ômega, ou seja, a nova criação de Deus, o perfeito estado eterno de restauração plena, por meio da abolição total do mal. O mal existe no mundo hoje, e essa é uma realidade, porque Deus tolera, permite o mal, provisoriamente, mas ele banirá o mal, e o reino da luz de Cristo prevalecerá. O mal será extinguido, e o primeiro céu e a primeira terra, este em que vivemos, desaparecerão. É isso que nos garante a Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz João: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar para os judeus é uma representação de separação, de barreira entre eles e os outros povos, sobretudo os gregos. Para os gregos, o mar era símbolo de comunicação, de movimentação social. Na Bíblia, em Isaías 57, versículo 20, o mar é comparado à insubordinação dos ímpios a Deus, porque ele é bravo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, ele representa o sistema do anticristo, que gera hostilidade a Deus e ao seu povo. Então, naturalmente, nessa nova realidade celestial, não haverá espaço para ele. Então, resumindo aqui, o primeiro céu e a primeira terra, maculados pelo pecado, serão desfeitos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 6 ao 7, afirma que o mundo antigo pereceu com as águas do dilúvio e que a terra e o céu, que agora existem, serão desfeitos pelo fogo. Ardendo, eles se desfarão. Na Bíblia, esse momento não nos é informado de maneira explícita. É um mistério divino. Não sabemos se isso ocorrerá, por exemplo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 9, quando Deus fizer descer fogo do céu, que devorará o diabo e aqueles que ele enganou no final do milênio, ou, o que é mais provável, que ocorrerá conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11, quando o trono branco do juízo final for instaurado, diz a Bíblia, que fugirá a terra e o céu, ou seja, eles deixarão de existir. E após isso, seguidamente, em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, João diz: vi o novo céu e uma nova terra, e a Jerusalém de Deus descendo do céu. E é interessante que nesta primeira parte, o pastor Osiel nos diz que o novo, como adjetivo dessa nova realidade celestial, vem do grego kainos, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, algo não usado. Nesse sentido, diz ele, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. E como será, então, esse estado perfeito eterno? O céu de glória, a nova Jerusalém. Isso diz respeito à segunda parte desse segundo ponto. A linda cidade como nossa nova morada. Aí está. A visão descrita em Apocalipse, capítulo 21, refere-se ao céu
como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o novo lar criado sem pecado. Porque Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, nos diz que nesta nova cidade não entrará nenhuma condenação, nenhuma abominação. Então, nunca mais haverá a possibilidade de uma queda ou rebelião angelical ou entre os redimidos. Jamais, porque Deus banirá todo mal para todo sempre. Glória a Deus. Observe nesse quadro do lado direito, aí nós temos uma descrição, algumas características a respeito desta linda cidade celestial. Acompanhe na Bíblia, conforme o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nos afirma sobre o novo céu e a nova terra, algo belo, jamais visto. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, fala-nos da nova Jerusalém, que desce do céu, adornada, preparada como uma esposa para o seu marido. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, aí nos fala sobre o novo relacionamento que os redimidos terão com Deus. Relacionamento pleno. Deus literalmente se tabernaculizará no meio do seu povo. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. As novas condições de vidas nesta realidade. Sem lágrimas, sem morte, sem pranto. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Os habitantes do céu são os salvos por Cristo, os vencedores que perseveraram até o fim. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Aqueles que não estarão lá, que são estranhos, inadequados nesta cidade santa. E a Bíblia nos fala: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. E continue acompanhando aí na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 9 ao 27, o capítulo 22, versículos 1 ao 5, nós temos mais alguns detalhes ou características a respeito da Jerusalém celestial. E a primeira, veja, aí nessas letras vermelhas, com seu correspondente do lado direito, em letras na cor preta. Aí está, que o nome das tribos de Israel e o nome dos discípulos, segundo Apocalipse, capítulo 21, versículos 13 e 14, estarão escritos nas 12 portas dos muros e em seus 12 fundamentos. E isso tem a ver com a união entre o povo de Deus, das duas alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 13. Esta cidade, ela é quadrangular. E em cada um dos seus 4 lados, ela possui 3 portas, o que traz a ideia de acessibilidade, universalidade. Lá não haverá barreiras étnicas, raciais. Apocalipse capítulo 21, versículo 16, nos diz que o formato da cidade é cúbico ou quadrangular, conforme já afirmei, porque há uma certa semelhança ali com o lugar santíssimo do tabernáculo, um espaço restrito, reservado, lugar de intimidade plena com Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, o rio da vida fluirá do meio desta cidade, diz respeito à fertilidade, vitalidade, faz uma referência ao rio que tornava o jardim do Éden frutífero. E por fim, Apocalipse capítulo 22, versículo 2, a árvore da vida na cidade celestial. Ela é o símbolo da vida eterna. Isso, meus irmãos, será algo maravilhoso. É o que nos diz o hino 26 da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares nessa cidade que não tem igual. Glória a Deus. Meus irmãos, esse momento está sendo útil para você? De alguma forma, através daquilo que Deus nos deu, nós estamos lhe auxiliando quanto à sua preparação para melhor você servir a Igreja de Cristo
como professor da escola bíblica dominical. Então, por gentileza, compartilhe esse conteúdo, curta ele nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E inscreva-se também no YouTube e torne-se seguidores no Facebook e no Instagram. Isso é muito importante. Vamos então agora ao terceiro ponto dessa lição: céu, o fim da jornada cristã. Primeira parte: estaremos onde Deus está. No novo céu e nova terra haverá a concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita. Vejam, temos a referência bíblica aí de João, capítulo 14, versículo 3. Faz parte da promessa de Cristo sobre o arrebatamento, a sua vinda gloriosa. Diz ele: eu virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O sentido aí de levar vocês para junto de mim mesmo, nas palavras de Cristo, é para o mesmo lugar, para o mesmo quarto, para um local de intimidade. E qual o melhor quarto para crianças novas, ainda pequenas, que oferece segurança, proteção? Claro, o quarto dos pais. E isto possui esse sentido. No céu, desfrutaremos de um relacionamento pleno e de uma intimidade incomparavelmente profunda com Deus. Por isso que a coisa mais maravilhosa sobre os céus é que Deus está lá. E como já disse, aonde Deus está, queremos também estar. Pois, como declara a Confissão de Fé de Westminster das Igrejas Reformadas do século XVI na Inglaterra, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A segunda parte desse ponto: as lágrimas do céu cessarão. E isso ocorrerá, conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 21, quando formos libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso, diz o comentarista, pastor Aziel Gomes, que é chamado ou conhecido de redenção do mundo material. Inclui uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu, que as lágrimas que simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias e os males humanos não terão lugar nesta nova realidade. Eu sempre digo, meus irmãos, que há coisas adversas, situações difíceis na nossa vida que nos acompanharão até o fim. Por algumas dessas coisas, nós choraremos, derramaremos lágrimas até o último dia. Mas lá, somente lá, como nos afirma Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. E na última parte desse terceiro ponto, o céu como repouso eterno. O céu como lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. E eu preparei alguns conceitos de repouso nesse quadro aí do lado direito. Observem-no. Começaremos pelo segundo, cuja referência bíblica está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7. O que é dito ali pelo apóstolo Paulo tem o sentido de dar ou ter alívio da opressão, da perseguição, quando o Senhor Jesus voltar dos céus. Alívio vem aí do termo grego, que é um substantivo feminino, anesis, cujo sentido é afrouxamento ou relaxamento, alívio e descanso das perseguições. E o segundo conceito, que aí coloquei, na verdade, o primeiro agora, segundo Hebreus, capítulo 4, versículo 9, nos diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E a palavra repouso na língua grega é shabatismos. É semelhante ao Shabá, ao sábado judaico, que era um dia de descanso, mas também de culto, adoração a Deus. Isso faz referência ao descanso abençoado dos trabalhos, o dia eterno de descanso e adoração que o crente terá no céu. Mas não apenas de descanso. É isso que enfatiza o comentarista. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constantes atividades, adoração, serviço
e ilimitada aprendizagem. Vamos à nossa conclusão? Ela assim nos diz: prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. A nossa jornada aqui, meus irmãos, é claro para nós que ainda não é em ruas de ouro e nem mesmo em um caminho glorioso da Nova Jerusalém. Esse é o alvo, mas não a chegada, não o caminho até lá, que possui muitos desafios e adversidades. Há um testemunho muito conhecido que eu gostaria de compartilhar com você, de que um casal de missionários americanos, depois de 50 anos de serviço em missões na África, eles voltaram para casa e fizeram isso em um navio e estavam ansiosos quanto a esse retorno, crendo que a sua igreja mãe, os irmãos e o seu pastor os aguardavam lá no porto com faixas, bandas e uma grande festa. Quando desembarcaram, não havia ninguém. Eles ficaram muito desapontados, revoltados. A esposa disse: eu vou orar, vou conversar com Deus sobre isso e ele nos dirá algo. Após orar, o marido a interpelou: Deus falou alguma coisa? O que ele disse? E em lágrimas, aquela mulher assim disse. Deus respondeu, e ele disse que nós ainda não chegamos em casa, na nossa casa definitiva, nos céus. Quero finalizar neste momento, meus irmãos, com as palavras de um saudoso pastor batista, Russell Shedd, um exímio teólogo que foi também amigo do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele faleceu vítima de um câncer no ano de 2016. Poucos dias antes, ele assim disse em uma entrevista: a morte para o cristão não é o fim. O sofrimento deste mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos ao ver a face de Jesus. No grande dia do Senhor, estaremos lá, até feridos, mancos e sangrando, mas finalmente estaremos lá.